Olá, boa noite. Dá um tempinho para o pessoal ir chegando e entrando. Faltando 2 minutinhos. O tema de hoje é crenças. Quem estiver entrando, só me dá um okzinho, um joia se está me ouvindo bem, por favor. Deixa eu só arrumar aqui. Gente, eu estou online nos dois lugares, tá? Tô tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, eu vou ficar um olho lá, um cá. Vou tentar focar um pouquinho mais aqui no Instagram, mas eu de vez em quando eu vou ficar de olho no Facebook para ver se tem alguma mensagenzinha, alguma pergunta por lá, tá bom? Então hoje o tema é sobre crenças, vou falar um pouquinho sobre crenças. Só me dá um ok se o som estiver bem, se a imagem estiver tudo ok. Fala para mim, pessoal aqui do Instagram, no Facebook também. Uhum, ok, legal. Bom, se você tiver alguma pergunta que você tenha dúvida, queira me perguntar sobre crenças, pode ir colocando aqui que eu vou respondendo. Eu tô com a ideia de toda quinta-feira, nesse horário por volta das 20 horas também, trazer trazer temas que a gente possa estar discutindo, né? Que a gente possa estar abordando dentro da psique, né? Da nossa psique humana, dentro das doenças, dentro da saúde. Eu sou fisioterapeuta de base, formada depois em reprogramação biológica, medicina germânica. Depois eu fiz um curso de toque baseado na visão sistêmica. Tenho 3 formações em constelação familiar. Hoje sou professora de constelação, atuo na área. E então meu objetivo, né, com essas lives é sempre trazer informações a serviço da vida. Informações de que de alguma forma a gente possa estar trocando ideias, eu estar somando com vocês e vocês também trazer para mim, a gente assim vai equilibrando e a gente vai crescendo juntos, tá bom? Então, a minha ideia é toda quinta-feira, às 20 horas, está trazendo algum tema. Então, se você que tem me acompanhado, assistiu semana passada, está hoje aqui, tiver algum tema, alguma coisa que você queira saber, né? Eu tenho uma programação. Na próxima semana eu vou falar sobre ansiedade. Tenho atendido alguns casos de ansiedade, lido bastante sobre isso. E então, na semana que vem, eu vou falar sobre ansiedade. Legal, que bom. Bom, então vamos começar, né? 8:02. Quem for entrando depois, vai pegando lá no history, que fica lá por um dia, né? 24 horas. E tem no Facebook também. Né? Eu vou deixar lá, quer dizer, eu estou ao vivo também no Facebook. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Obrigada por estarem aqui, por me incentivarem, né, a continuar esse meu trabalho que eu amo tanto, esse meu legado. Semana passada eu falei um pouquinho sobre um tema, é indo que se vai. E é uma frase que a gente fala, poxa, é óbvio, né? Indo que se vai. É claro que a gente vai para algum lugar, mas para a gente chegar, realmente a gente precisa ir. Ficar parado não leva a gente a lugar nenhum, ficar parado não traz resultado nenhum, né? E baseado nisso, nesse ir, né, nesse ficar parado, existe coisas que nos bloqueiam, coisas que nos limitam, existem situações de vida que a gente realmente não consegue. E eu deixei algumas perguntas, né? Você sabe onde você está e você sabe onde você quer chegar.
E aí, baseado nessas perguntas, eu recebi vários comentários depois, e foi isso que me inspirou a trazer o tema de crenças aqui para vocês hoje. Então, quando a gente fala de crenças, existem vários formatos, né, e vários padrões que a gente acaba adaptando ou acaba criando e formando. Então, existe dentro de um padrão as crenças religiosas, né, dependendo de como é o nosso formato, de como é a nossa estrutura familiar. Então, existe a crença religiosa, que muitas vezes ela limita, né? Muitas vezes a crença religiosa ela não deixa a gente para um processo de evolução. Existem as crenças limitantes, aquelas que paralisam, aquelas que deixam a gente morrendo de medo, e existem as crenças que nos impulsionam. Também existe o lado positivo das crenças, né? E existe as crenças que nos impulsionam, que levam a gente a seguir adiante. Então, eu peguei no dicionário, no Aurélio, a base do que é uma crença. E em cima disso, a gente começa uma discussão e eu venho trazendo para você tudo o que eu tenho estudado e atendido também, as experiências que eu tenho de consultório, tá bom? Então, só para a gente ler aqui, o Aurélio ele diz que a crença em si, ele é um estado psíquico, né? Então, realmente é algo da mente, a mente que cria, a mente quem desenvolve, em que o indivíduo adota como verdade, como opinião formada ou uma convicção de algo, né? Então, se a gente for pensar que é algo psíquico, existe um momento que a gente cria essa crença. E essa crença, ela pode ser por experiências vividas, ou ele pode ser uma crença sistêmica. Isso quer dizer que dentro de uma família, por um exemplo, existe um padrão de repetição. Por um exemplo, uma família matriarcal, onde as mulheres acreditam que homem não presta, por um exemplo. Então, todas as mulheres, elas já estão embutidas no seu DNA, no seu sistema, na sua carga genética, e essa carga que eu falo para vocês não é a carga simplesmente do sangue, né? Oi, Vi, tudo bem, querida? Essa carga, ela não é só a carga do sangue que a gente traz do DNA, como os olhos, cor de olhos, cor da pele, nada disso. Ela é mais profunda. A gente traz no DNA da alma, a gente traz na nossa essência, né? E aí esse padrão de repetição, ele vai seguindo. Ele vai indo de mulher para mulher, de pessoa para pessoa, conforme o nascimento. Existe também as crenças que a gente cria de acordo com as experiências que nós vivenciamos. Então, dentro de uma situação ruim, de uma situação mal vivida, mal resolvida, a gente cria uma crença. E às vezes essa crença, ela sem que a gente perceba, né, dentro do nosso inconsciente, essa crença ela está ali para nos ajudar. Ela está para nos ajudar no quesito de que a gente segue o padrão familiar, o padrão da sociedade e o padrão do comodismo. Porque para a gente ir para algum lugar, né, para a gente mudar, a gente precisa se movimentar. E muitas vezes se movimentar não é fácil. Se movimentar é algo difícil. É algo que sair da zona do conforto muitas vezes não é fácil, né? Olha só, tem alguém aqui dizendo, né? Matriarcal, minha avó, homem não presta. Pois é. Então, você, né, que está dizendo, trazendo essa informação, isso está impresso no seu DNA, de que homem não presta. E dentro disso existe uma grande chance de, usando esse seu exemplo, de que você só encontre homens que não prestam, porque você precisa reafirmar para o seu sistema familiar, para a sua avó, de que você segue o padrão, de que você pertence, né? E para pertencer, todos nós queremos pertencer a alguma coisa, a uma sociedade,
a um grupo, e aí para pertencer a gente acaba seguindo as mesmas informações, a gente acaba seguindo a mesma dinâmica, né? Sistêmica, a mesma dinâmica familiar e a mesma dinâmica da sociedade ou do grupo que a gente vive, né? Então, existem vários tipos de crenças e todos nós estamos abertos a conviver e a continuar, né? Oi, filho, tudo bem, querido? Então, a gente vai seguindo esses padrões dentro dessas crenças. Então, essas crenças, essas que nos limitam, elas também servem para alguma coisa. Porque para a gente modificar, para a gente ir para algum lugar, nós precisamos entender que essa crença ela está nos paralisando. Só que para a gente olhar, perceber que essa crença nos paralisa, a gente precisa olhar que aquela situação, que aquele motivo, aquele medo, ele não serve para nós, ele serve para alguém. Só que pode também passar a seguinte informação. Se a minha avó matriarcal diz que homem não presta, se eu falar que homem presta, eu vou estar indo contra a minha avó. Então eu posso ser julgada e excluída por ela. E ninguém quer ser excluído. Ninguém. Todo mundo quer pertencer. Então, será que vale a pena eu mudar, né? Eu mudar esse padrão de crença? Eu deveria ser diferente, corro o risco de ser excluído, ou eu continuo fazendo como ela, mas eu pertenço? Muitas vezes a gente escolhe pertencer. Muitas vezes a gente escolhe, mesmo não estando confortável, mesmo doendo, né? A gente escolhe ficar. Por quê? Nós temos a zona de conforto. Então, dentro desse padrão, a gente vai criando essas crenças, a gente vai fortalecendo essas crenças, né? E aí vai ficando mais difícil. Oi, gente, boa noite também o pessoal do Face, estão entrando agora. Eu tô aqui no Face, tô no Instagram, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, alguma perguntinha, quiserem interagir, manda para mim que a gente vai trocando aqui ideias. Sejam bem-vindas, viu? E aí, retomando esse padrão de crenças, se as crenças é algo que ela é criada, que ela é imposto, né? Qual é a verdade? Imagine que exista dois ciclos, né? Aqui. Imagine que nós temos dois ciclos, ok? Dois ciclos. Um lado existe a verdade. Para alguém existe a verdade. Do outro lado existe a crença que alguém embutiu em nós. Pode ser nossos pais, nossos avós, nosso chefe, nosso namorado, nosso amigo, nosso filho, não importa. Essa crença ela foi embutida por alguém. Então, existe aqui a crença e existe o outro lado da verdade. E ela cruza. Nesse meio que ela cruza, existe a sua realidade, a sua verdade. E essa realidade e essa verdade, ela só se dá através do conhecimento. Então, seguindo esse exemplo que a Luciana trouxe para nós, homem não presta. Se o homem não presta e a família é completamente matriarcal, como que eu vou saber que homem presta? Então, dentro dessa crença da minha família, eu busco o que é a verdade. Homem presta ou homem não presta? Dentro da minha busca, eu crio aqui no meio o meu miolinho do conhecimento. E através dos meus estudos e do meu conhecimento, eu tiro a minha própria verdade. E aí, nisso, a gente gera um outro padrão, que é o padrão de mudanças. Todo mundo é passível de mudanças. Todos nós podemos mudar a realidade que nós vivemos. Todos nós temos o direito de sermos felizes, de pertencermos, de ter alegria, de ter sucesso, de ter prosperidade, de ter dinheiro. Não é mesmo? Porém,
dentro desses padrões, a gente vai se limitando e vai entrando uma autossabotagem. E a gente não consegue sair e evoluir para onde a gente quer. Então, existe um processo de mudança, um início, um start que a gente precisa dar, um primeiro passo, para a gente começar a mudar a vida. Então, ai, esse namoro não tá bom. Tô repetindo o padrão, esse trabalho não tá bom. Ah, nossa, meu peso não tá bom. Enfim, baseado nisso, existe a ação, o processo. E esse processo, eu vou trazer para vocês, deixa eu acertar aqui nas telas, uma pirâmide, certo? Aqui, uma pirâmide. E dentro dessa pirâmide, a gente vai colocar em 3 escalas. Vamos alinhar em 3 escalas. A escala mais baixa, a base, né, que vai estruturar tudo isso, né, que é essa base aqui, é a base do ser. Então, eu te pergunto, quem você é realmente? Né? Quem você é, a gente está falando da sua identidade. E a sua identidade, ela é formada pela base, que são os seus pais. Por enquanto você ficou condicionada ao que os seus pais acreditam, né? E esse condicionamento, o que ele tem feito com você? Esse condicionamento, ele tem te limitado ou ele tem te impulsionado? Então, eu escuto muito, né? Ah, dinheiro não traz felicidade. Mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Homem não presta. O que mais, gente? Que tipo de crenças existe aí? Estão trazendo para mim o que vocês ouviram já de crenças. Então, dentro dessas crenças, a gente precisa olhar para nós, né? Eu olho para mim como ser, né? Como pessoa. E aí eu acho a minha identidade, né? Eu acho qual é a minha base, qual é a minha estrutura. E dentro dessa minha identidade, eu consigo dar o próximo passo dentro da minha pirâmide. Que esse próximo passo da minha pirâmide é o fazer. E esse fazer, ele está relacionado com a nossa capacidade. Então, vamos pensar uma crença que todo mundo conhece. Ah, dinheiro não traz felicidade. Outras falam, não traz felicidade, mas manda buscar. Olha aqui, né? A Jussara, oi, querida amiga, tá dizendo, pouco com Deus é muito. Então, e essa é uma crença muito pesada, né? Muito forte, porque mexe com religião. Então, ela é uma crença que ela fala, eu aceito pouquinho porque eu tenho Deus, mas todo mundo tem Deus. Então, eu vou me contentar em ter pouco, em aceitar pouco desse Deus que é tão grandioso, que é tão maravilhoso e que pode trazer tantas coisas para nós, né? E quantas pessoas estão aceitando pouco que a vida dá, que esse universo maravilhoso e que esse Deus maravilhoso pode nos dar, porque acredita nessa crença de que pouco com Deus é muito. Se Deus é capaz de todas as mudanças e transformações, por que a gente tem que aceitar o pouco? Né? E aí a gente para, ok, e da onde é essa crença? Essa crença ela é minha? Essa crença é da minha mãe? Essa crença é do meu pai? Essa crença é da sociedade? Essa crença é do pastor que me ajudou a sair daquela depressão? De quem é essa crença? Porque aí a gente precisa devolver. Porque essa crença ela é uma crença que limita a gente. Ela é uma crença que não deixa a gente evoluir, não deixa a gente prosperar. Né? Então, seguindo a pirâmide, então a primeira é o ser, certo? Então você precisa ser, precisa criar a sua identidade dentro daquilo que você tem como objetivo e como propósito, ok? Então você identifica tudo isso, você se identifica, você se percebe como pessoa, como ser humano, como mulher, como homem, né? Você se percebe aqui dentro desse padrão de crença. O próximo, que é o fazer, e aí o fazer, ele precisa do movimento, da capacidade. Poxa, eu
como mulher. Ah, eu acredito que precisa trabalhar duro para ganhar dinheiro. Precisa trabalhar duro. Nossa, então tem que ralar pra caramba para ganhar dinheiro. Beleza. Quando eu percebo que o meu trabalho não está me fazendo feliz, ou que isso é uma crença, por exemplo, que veio da minha mãe e do meu pai. Por exemplo, meu pai tem uma crença de que o dinheiro é pro básico. Ele rala pra caramba pro básico. Quando ele pensa isso, que o dinheiro é pro básico, por mais que ele trabalhe, o que o universo vai trazer para ele? O básico. Graças a Deus não falta nada, mas é o básico. E aí a gente pode, e deve, e precisa se contentar com o básico, ou a gente pode querer um pouco mais desse universo grandioso, desse mundo grandioso, né? Então, a partir da etapa de quem nós somos, do que nós queremos, a gente vai para a próxima etapa, que é o fazer. Poxa vida, preciso trabalhar muito para ter dinheiro. Ok, se eu não trabalhar muito, eu não vou ter o dinheiro? Não, como é que é isso? Então, eu começo a mudar o meu pensamento e o meu padrão, certo? E com isso, eu vou mudando esse padrão e vou alinhando dentro dos meus propósitos, né? E dentro daquilo que eu espero de melhoria. E dentro dessa evolução, eu preciso ir para a última etapa, que é a ponta da pirâmide, que é o ter. E para eu ter, eu tenho que linkar, eu tenho que solidificar o merecimento. Porque se eu mereço, se eu aceito que eu mereço algo melhor, se eu aceito que eu posso ter um amor, um relacionamento, bastante dinheiro, fazer aquela viagem dos sonhos, eu consigo desenhar e estruturar esses padrões de crença. E o que é muito importante, quando a gente percebe que existe essa crença e a gente percebe de quem é essa crença, a gente pode, com muita honra, deixar a crença com quem é devido e oferecer a essa pessoa o nosso sucesso, a nossa boa vida, a nossa alegria, não é mesmo? Em forma da nossa evolução. Imagine vocês, que os nossos pais, né? Eles nos deram a vida. E para quem é pai, para quem é mãe, sabe o que é ser pai e ser mãe. E aí eu te faço uma pergunta. Você como pai, você gostaria que o seu filho fosse infeliz? Como pai ou como mãe, você gostaria que seu filho ficasse preso, rodando ali, atrás do rabo, na mesma situação de vida? Bom, se você disser não, pense se seu pai, então, ou sua mãe gostaria que você passasse por isso. Então, sistemicamente falando, a gente, por amor a eles, se conecta. Por amor a eles, a gente se emaranha. E aí a gente vai se conectando através dessas crenças e da dor. Ontem eu atendi um caso interessante. Ela trouxe uma queixa que ela não consegue terminar nada. Tudo que ela começa, ela para. Tudo que ela começa, ela para. Ela não desenvolve. E aí a gente vai buscar de onde vinha isso. Onde e quando ela criou esse padrão. E nós fizemos um tratamento de desbloqueio, né? Uma hipnose clínica. E nós achamos o exato momento onde ela criou esse padrão de repetição na vida dela. Os pais mudavam muito de cidade, muito, mudavam o tempo inteiro. Então, a cada momento que ela começava a fazer alguma coisa, ela entrava na escola, os pais mudavam. Fazia uma atividade física que ela gostava, quando ela estava gostando, os pais mudavam de cidade. Quando ela fazia algum esporte, agora eu vou me dedicar nesse esporte, e ela não criou o eu, o ter, que é o merecimento. Então, se na infância dela os pais ensinaram que ela não podia concluir, ela não era merecedora de concluir suas etapas, ela cresce com essa crença de que ela não merece concluir as suas etapas, ter as realizações, percebe? E a gente está falando de uma mulher de 31 anos, que não conseguiu desenvolver muitas coisas na vida em função disso.
Então, o merecimento é algo muito, muito significativo, porque entra uma autossabotagem, né? Então, eu gosto muito de pintar. Eu vou começar a pintar, vou começar a fazer minha tela. E aí, na hora que eu começo a fazer minha tela, dá uma dor de cabeça, dá uma dor de barriga, dá piriri, o gato mia, o cachorro late, o filho chora, tudo acontece. Porque existe um padrão de vibração por trás de tudo isso. Inclusive, eu deixei um texto no blog, no meu blog hoje, falando sobre isso, né? Sobre as crenças e esse padrão de vibração que está em torno dessas crenças. Imagine se eu tenho a crença de que homem não presta. Homem não presta. Essa é a crença da minha família, tá? Dentro dessa crença, eu cresço e vou me desenvolvendo baseada nisso. Então, eu tenho uma energia que circunda. Eu tenho aqui o meu campo, a minha esfera, que circunda de que homem não presta. Então, que tipo de homem vai se aproximar de mim? Que tipo de homem que eu vou ter? Homens que não prestam. Para que possa se fortalecer esse padrão e essa crença familiar. Quando eu consigo sair deste padrão? Quando eu paro, eu me reconheço, eu percebo o que eu quero para mim, eu posso dar um passo em direção ao oposto disso. As crenças, elas estão no nosso inconsciente. Elas estão no nosso inconsciente. Ela não está na nossa mente consciente. Porque se eu tenho consciência de que eu tenho a crença de que homem não traz felicidade e que eu posso ser diferente, eu mudo, não é mesmo? Mas é muito mais forte do que nós, porque a gente cresceu assim. Se eu sou 50% do meu pai, 50% da minha mãe, que são 50% de cada um, isso vai crescendo até 3.400 e poucas pessoas. Se eu sou tudo isso, que força eu tenho em consciência de mudar? Não tenho, porque é uma consciência maior que eu trago, né? Então, as crenças, elas estão no nosso inconsciente, ok? E algo chocante para vocês agora. O nosso cérebro, 5% dele, dos pensamentos, são conscientes. 95% são inconscientes. Veja, se nós agimos se as ações são feitas e criadas através do nosso cérebro, como é a nossa vida sendo comandada 95% inconscientemente? Deixa eu ver aqui. Olha só, né? Uma outra informação aqui, uma outra crença. É igual a ter fé no tamanho de um grão de mostarda. Porém, muitos se contentam com um grão e não pensam em regar para crescer. É verdade. Essa é uma verdade. É como um jardim, né? Como você pensa no jardim? Como você gostaria um jardim? Eu penso num jardim como florido, rosas, flores coloridas, árvores. Mas para que essas árvores cresçam, eu preciso pôr a sementinha e regando. E aí uma árvore em si, quanto tempo leva para crescer? Né? E aí a gente não quer construir. Muitas pessoas têm medo, ficam no medo, ficam na dor. Muitas pessoas ficam na angústia, na depressão, por medo de mudanças. Só que como eu posso ter algo diferente de onde eu estou, se eu tenho medo das mudanças e eu não estou disposta a fazer essa mudança? E aí eu volto a falar, é através do conhecimento. Gente, o autoconhecimento pode ser algo assim batido, né? Todo mundo fala do autoconhecimento, é necessário autoconhecimento. Mas é só o conhecimento que nos leva para a nossa própria verdade. Porque até nós não temos este autoconhecimento, eu saber o que eu gosto, o que eu quero,
eu vou no embalo de quem está perto de mim. Então, na minha infância, é dentro da questão da casa, dos pais, a doutrina, a religião, as regras, em função dos pais. Quando eu vou para a escola, é da professora. Quando eu vou, cresço um pouquinho mais, eu arrumo um namorado, começo a doutrinas ali, as questões de namorado. Quando eu sou adulto, que eu vou para o trabalho, é da empresa. E aí, eu vou me levando, eu vou levando, eu vou levando. E onde fica a esfera do eu? Onde fica a esfera das nossas próprias vontades? Né? Então, voltando para os meus círculos, né? Eu não fiz muito bem. Ah, talvez esse aqui fique melhor. Então, aqui, um lado crença, o outro lado a verdade. Qual é a sua verdade? E aí, no meio disso, aqui no anel, é o conhecimento. Então, dentro do que você tem como crença, você pode, através do conhecimento, descobrir qual é a sua verdade. E dentro dessa verdade, a gente tem que ter muito amor por nós mesmos, muita gratidão e, acima de tudo, honrar todos aqueles que nos trouxeram até aqui com essas crenças negativas e honrar aqueles também que têm crenças positivas, né? Porque existem as crenças também positivas, que ela vai lá, você consegue, você é capaz. Né? Você veio aqui para o mundo para ser feliz. Dinheiro traz felicidade, sim. Né? E aí, eu tenho uma dica legal para vocês. Quando a gente pensa em vida, o que eu quero, né? Então, voltando só um pouquinho na live da semana passada. Para eu ir para algum lugar, eu preciso saber para onde eu quero ir. Se eu não sei, se eu não alinho, se eu não determino, qualquer lugar serve, né? Ninguém chega lá no aeroporto e fala, me dá uma passagem de avião para onde? Ah, qualquer lugar. Deve ter, mas é bem difícil. Se eu vou para o aeroporto fazer uma viagem, eu sei o lugar que eu quero ir. E assim é a vida, né? E aí, a gente tem essas crenças. Essas crenças que vão sabotando a gente, que vão bloqueando a gente. E a gente precisa fazer o processo de mudança, certo? Então, eu começo a partir do meu eu, né? O que eu quero, esse meu alinhamento, o ser. Depois do ser, o fazer. E depois do fazer, o ter, que é o merecimento. E aí, muitas vezes a gente pensa, merecimento, né? Nossa, eu vejo um carro na rua, eu falo, queria tanto esse carro, aí já vem aqui o diabinho. Você tá doida? Você não tem dinheiro para comprar esse carro. Ou então, maluca, onde a gente mora, vão roubar esse carro. Não, fica com aquele carro mesmo. Porém, existe uma tática para a gente começar a mandar para esse 95%. E aí, a gente de 95% pode cair para 94,5%. E aí, todo dia a gente vai fazendo isso. Então, poxa, eu vi lá o carro, né? Vamos dar o exemplo do carro. O carro e um carro lindo que eu queria comprar. Aquele carro lindo, a hora que vira crença, né? Você tá louca? Você não pode comprar esse carro. Muito caro. Eu vou te roubar. Ou o seguro é caro. Na hora, a gente faz um corte no pescoço. Cancela. Esse cancela, ele manda uma informação para o subconsciente, assim, de enforcamento, de estrangulamento, de corte, de vou decepar. Então, quando eu penso algo negativo, eu decepo, eu cancelo. E aí você traz uma afirmação positiva mediante a isso. Então, nossa, o carro lindo lá. Veio a crença de que tá maluca, não pode, cancelo. Você traz uma crença positiva em cima disso. Nossa, esse carro realmente é maravilhoso e eu mereço sim. Eu vou me programar para isso sim. Eu afirmo. Eu positivo aquela crença que era negativa. Dinheiro não traz felicidade. Mas aí a gente fala, mas manda buscar. É uma piada em cima disso, né? Então, é bem interessante isso. Dinheiro não traz felicidade. Não traz para quem? Para mim, traz. A gente não consegue. Eu amo estudar. Eu não consigo estudar se eu não tenho dinheiro. Eu amo ler. Eu não consigo comprar um livro se eu não tenho dinheiro. Passear, viajar é uma delícia. Eu não consigo ir se eu não tenho dinheiro. Eu preciso comer. Eu preciso vestir. Não consigo nada disso se eu não tenho dinheiro.
E eu tendo tudo isso, eu sou feliz. Eu sou feliz lendo, eu sou feliz estudando, eu sou feliz comendo, adoro comer. Eu sou feliz vestindo roupas legais. Eu sou feliz. E tudo isso quem me traz é o dinheiro. Aí, ok, eu preciso trabalhar, eu preciso. O dinheiro, né? Não dá em árvore. Olha aí uma crença. O dinheiro não dá em árvore. Tá tudo certo. Mas eu posso trabalhar. E esse meu dinheiro eu posso dividir ele, o 100%, para cada área que eu quero desfrutar. Sem peso, sem dificuldades. Entendem? E aí, isso é assim. Sem dificuldades no sentido de que seria difícil por quê? Né? É, como eu disse um pouco anteriormente, o meu pai, ele tem uma crença de que o dinheiro para ele é o trabalho para manter, é o básico. O pai não tem um sonho de uma viagem, ele não tem plano de um fim de semana, nada disso. E aí quando eu viajo, ele no começo ele falava: "Ai, mas vocês gastam dinheiro com viagem, né? Poxa, vive viajando." Eu falei: "Ah, que delícia, né, pai? Conhecer outros lugares, ir para outras cidades, outros países." E aí eu começo a trazer ele para esse meu mundo de viagens, compartilhando, falando o que eu vi, falando como é gostoso, é, trazendo uma lembrancinha, agradando ele e dando sempre para ele a importância de que eu conseguir e consigo fazer as coisas porque eu tenho a força e a vida que ele me deu. Então, isso de alguma forma não fica tão pesado, isso de alguma forma não fica na incoerência dele. Porque se ele quer meu bem e vê que eu volto com tantas coisas boas, isso favorece, né? Isso alegra a vida dele. Então, eu quero deixar aqui para vocês duas questões para que você possa pensar na sua vida pessoal e na sua vida profissional, né? Qual é a crença que existe em você sobre a vida pessoal? Qual é a crença que quando você pensa em relacionamento, ou relacionamento homem-mulher, relacionamento afetivo que seja, né? Porque hoje o relacionamento ele não é só homem-mulher, mas o relacionamento afetivo. Respira um pouquinho, se conecta em você. Quando você pensa em se relacionar, qual é a crença que existe aí? Deixa fluir através do seu corpo. Deixa trazer. Qual é a crença que existe no se relacionar? E com essa crença, pergunta para ela de quem é essa crença. Então, primeiro, qual é a crença que existe no relacionamento, na troca afetiva? E depois, de quem é essa crença? E a segunda, que eu quero trazer para vocês, que é algo que é muito comum, sobre o dinheiro. Qual é a crença que existe sobre o dinheiro? O que é o dinheiro para você? Deixa fluir. Deixa o seu corpo sentir o que é essa pergunta. O que é o dinheiro para você? Como o seu corpo reage? E em seguida, de quem é essa crença? Lembrando, essa crença pode ser uma crença sua, baseada nas suas vivências, nas situações que você passou, e ela pode ser uma crença sistêmica dos seus ancestrais, pais, avós, tios, irmãos. Imagine que você tenha sido criado com seus irmãos e você admira muito seu irmão, sua irmã mais velha, enfim. E ela tem uma crença forte, e você traz essa crença também. E aí, quando você pensa quais são as crenças que existem de quem é, você pode olhar para você se você realmente quer continuar com essa crença. Se essa crença é uma crença que está te limitando, ou se ela é uma crença que está te impulsionando.
Por quê? Voltando aqui. As crenças, elas estão no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é 95%. Então, será que a forma que você está vivendo na sua vida é a forma que você realmente quer? Ou é essa forma desse inconsciente? Essa forma que esse inconsciente está mandando? Então, aqui, né? Vou dobrar aqui a minha folha. Aqui está o mar, né? Então, aqui a gente tem o mar. E essa minha caneta é um iceberg. Então, aqui, ó. Quando a gente está andando aqui em cima de navio, né? A tampa da caneta é o iceberg que a gente vê do mar, né? Quando a gente está no navio lá, imagine o Titanic, né? Tinha a ponta do iceberg que eles viram. É só a ponta. Todo o resto aqui da minha caneta, toda essa parte de baixo da minha caneta, é o que está inconsciente, é o que está oculto. A gente não sabe, né? Então aqui, vou tirar o papel para eu. Aqui está o mar. Aqui é o iceberg que a gente vê. Só que ele tem uma base que estrutura ele. A gente tem uma base que mantém ele ali. Tudo isso é oculto, tudo isso é inconsciente. Porque se a gente está aqui no mar, né? A gente está aqui no mar, a gente só vê isso. A gente não vê tudo isso. Aos nossos olhos, a gente não vê tudo isso. Então, isso aqui, ele está inconsciente. E esse inconsciente, aqui, é o que rege a nossa vida. Esse inconsciente é o que faz nós, todos os dias, fazermos as coisas que a gente faz. Então, muitas pessoas, inclusive eu, há um tempo atrás, a gente estava muito no automático. Põe o relógio para despertar, levanta, né? Reclamando, vai para o banheiro, escova os dentes, toma banho, às vezes come no carro de qualquer jeito, trabalha o dia todo em algo que não gosta, aguenta chefe, aguenta colega de trabalho, volta para casa à noite, depois de um trânsito absurdo, chega em casa, come, deita no sofá, morre. E no outro dia a mesma coisa. E aí esse automático, ele leva a gente para onde? Ele leva a gente para quê? Né? Então, por isso que a base, gente, da pirâmide que eu disse para vocês, a estrutura, ela começa na esfera do eu. Ela começa na esfera do conhecimento. Ela começa na esfera da sua própria identidade, daquilo que você quer, daquilo que te faz feliz, daquilo que brilha os seus olhos. E aí, quando você conseguir fazer essa conexão com você mesma, você pode alinhar e desenhar. Esses dias, acho que em uma semana eu atendi 3 ou 4 pessoas que quando eu perguntei, o que você quer para você? Ah, eu não sei. Uma foi por questão de relacionamento, que ela está confusa no relacionamento. E eu perguntei, o que esse homem, o que esse relacionamento te traz como mulher? Ela falou, eu não entendi a sua pergunta. E eu perguntei, o que esse homem traz para você? O que esse homem te faz? O que esse relacionamento faz por você? Ela falou, eu não sei te responder. Então é muito dolorido, né? Estar num papel desse. Eu tô com uma pessoa, eu me dedico a essa pessoa, eu convivo, falo que é um relacionamento, e aí quando eu questiono o que ela traz para você, a pessoa não sabe dizer. Então não veio nem assim, né? Uma boa companhia, um beijo gostoso, um sexo gostoso, passeio, não veio nada, nada. Ela não soube me trazer e expressar nada. E aí vem uma crença embutida nisso. Ruim com ele, pior sem ele. É uma crença, gente, terrível. Como assim ruim com ele, pior sem ele? A gente tem que ficar com ruim, se contentar com ruim? Não. Nós todos, eu, você, todo mundo merece o melhor, o melhor, o melhor que o mundo pode dar. O universo caiu. Só que a gente precisa ter consciência disso.
A gente precisa ter consciência dessa esfera do eu e a consciência das mudanças. E as mudanças só acontecem através do conhecimento, da busca do autoconhecimento. Poxa, Tati, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Tem um monte de curso online gratuito. Hoje em dia o YouTube tem um monte de coisa legal. Tem coisa ruim, mas tem muita coisa legal. Um monte de livros. Tem livros que você compra em sebo. Tem PDF que você baixa gratuitamente. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Um monte de coisa que a gente pode estudar. Oi, amor. Tudo bem? Então, o que precisa? A gente se conectar, a gente se conhecer, a gente alinhar o que a gente quer realmente, né? E dizer sim ou não. Poxa, isso aqui me serve, isso não me serve, então eu deixo ali de cantinho. Pensei em uma crença negativa, algo que não é bacana, corta, não me pertence, e positivo, né? E aí, com tudo isso, as mudanças vão acontecendo. Diariamente, a gente vai colhendo. E quando a gente percebe essas crenças, gente, voltando na pirâmide, voltando lá no círculo, tudo isso, tem algo muito importante por trás disso, a nossa vibração. A nossa vibração, ela comanda muito, muito, muito as coisas que acontecem com a gente. Então, se eu tenho, voltando, uma crença, lá como a Luciana disse pra gente, crença de que homem não presta. Se eu tenho uma crença que homem não presta, eu já tenho essa vibração aqui por detrás, que me circunda, esse meu campo de que eu só vou arrumar homem e homem não presta. Então, que tipo de homem eu vou atrair? Os que não prestam. Então, eu tenho que mudar a minha frequência. Ah, e o dinheiro é só o mínimo, né? A crença lá do meu pai. O dinheiro é só o mínimo. Então, qual é a vibração que eu tenho? Que eu não posso ter mais dinheiro. Então, puta merda. Todo dia, toda semana eu vou lá e jogo na Mega Sena. Vou ganhar? Não. Não. O dinheiro é só pro mínimo, por que eu vou ter muito dinheiro? Poxa vida, eu queria fazer um curso, mas eu não tenho dinheiro. Já bloqueou. Já bloqueou o dinheiro vir. Eu quero fazer, mas eu não tenho dinheiro. Então, o dinheiro não vai vir. Então, a gente precisa mudar essa vibração. Mudar a vibração que nós temos. Porque aí a gente vai atrair justamente aquilo que a gente está limitando. Eu penso tanto que eu não tenho, eu penso tanto que eu não tenho, que eu não vou ter. Eu limito, eu bloqueio o que o universo me traga. Eu vou falar, acho que daqui 2 ou 3 semanas, de cocriação. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais disso. Vou trazer até uns filminhos aqui para a gente poder deixar como lição de casa. Então, gente, crenças. Crenças. Prestem atenção nas que estão rodeando vocês. Preste atenção nas crenças que estão limitando, que estão te bloqueando, que estão fazendo você ficar estagnada. Anota no papel, escreve que crença é essa. Escreve de quem é essa crença. Percebe se você precisa ficar com ela, se ela te serve de alguma coisa, além do comodismo. Porque o comodismo é quem não quer evoluir. O comodismo ali é para quem quer ficar no sujinho, no cocô, no xixi, na lama, quer ficar ali. Esse comodismo, a crença serve. E aí você fica ali porque você acredita. Agora, se você perceber que você merece, que você quer fazer diferente, então anota aí a crença. Que tipo de crença é? De quem é essa crença? Você precisa dela para o seu processo de evolução? Ou ela está te limitando? Ah, ela está me limitando, então eu posso deixar ela. Eu posso transformar ela, positivar. Poxa, querida mãe, você tem essa crença, eu vejo, eu também estava seguindo ela por você. Mas por amor a você também eu mudo. Por amor a você eu sou diferente. Entrego a minha alegria para você. Para o pai, para o nosso esposo, marido, esposa. Então é um processo, gente, de mudança interna. E ele é um processo interno porque a gente precisa mudar o nosso padrão do inconsciente. A gente precisa deixar de 95% do nosso inconsciente mandar na nossa vida. Se só 5 a gente faz conscientemente, desculpa, a gente precisa aumentar esse número, é baixo.
de 100% de tudo que eu vivo, só 5% eu tenho domínio, tá errado. A gente precisa mudar. E a gente só muda, só transforma com o conhecimento. Então, leiam, estudam, veja vídeo, busca mesmo conhecimento, a internet está ali, vai fazer um curso, começa um pouquinho, mas o principal é você se perceber. Perceber o que você quer e perceber aonde você quer chegar. Isso muda tudo. Porque através dessa percepção, você começa a angariar, né? Você começa a juntar ferramentas para que você possa alcançar realmente aquilo que você quer. Tudo bem? Bom, vejam se vocês querem me fazer alguma pergunta antes de nós encerrarmos essa live de hoje. Apesar de que vocês podem me chamar no WhatsApp ou mandar um direct, né? O pessoal que está aqui no Instagram, o pessoal que está no Facebook também pode deixar uma mensagenzinha. Que delícia, né? Vários coraçõezinhos. Gratidão, gente. Muito feliz em estar aqui com vocês. Então, tem alguma pergunta, alguma coisa? Me fiz clara? Conseguiram conectar aí com as crenças e as questões de vocês? Legal, muito bem. Muito bem. Que ótimo, gente. Então é isso. Por hoje é isso. Eu agradeço imensamente você ter aberto esse espacinho para que eu chegasse até aí, que eu pudesse passar um pouquinho de informações para você. Eu tenho como missão e propósito realmente fazer isso, através da minha evolução também, trazer para vocês. Ai, que delícia, obrigado. Ai, obrigada, gente. Muito feliz em estar aqui com vocês. E faz parte, né, desse meu processo, e eu só consigo fazer isso porque você está aí do outro lado, porque, né, vocês vêm aqui no meu consultório, me mandam um WhatsApp, então por vocês eu consigo alcançar tudo isso que eu tenho como meta e missão aqui de vida. Então eu agradeço de coração a vocês, tá bom? E na semana que vem eu vou trazer um tema que é a ansiedade. Então na quinta-feira às 20 horas a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, tá bom? Se tiverem algo que vocês queiram que eu traga, algo que vocês queiram falar, é só me mandar que eu vou colocando aqui nas semanas. A minha proposta toda quinta-feira está trazendo um tema diferenciado para vocês, tá bom? Então, para o pessoal aqui do Instagram, uma ótima noite, um bom descanso e nos vemos na semana que vem. E deixa eu ver aqui no Facebook. Gabriela, eu que agradeço você ter aberto aí o espaço da sua casa, do seu coração, para ouvir o que eu tinha para trazer hoje, viu? Um beijo enorme para todos vocês, uma ótima noite. Então, só lembrando que vai ficar no ar por 24 horas, gente, tanto no Instagram quanto aqui no Facebook, tá? Eu não sei se eu consigo salvar para deixar no YouTube, sou nova nessa área, vou tentar, se der certo, ok. Mas, se não, 24 horas. Reassista, anota, faz a liçãozinha. Se tiver dúvida, me manda. Se eu puder esclarecer, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Uma ótima noite, um bom descanso para vocês. Um beijo.